Bom dia, sexto ano. A videoaula de vocês de hoje é para nós trabalharmos sobre o que é discurso direto e discurso indireto. A palavra discurso vem da gente falar, né? Da maneira como nós nos pronunciamos perante a algo. Como nós estamos neste momento aprendendo em gênero textual, fábulas. E nós vimos que dentro de fábulas nós temos diversas características. Já foi falado e nós já trabalhamos que uma dessas características é a fábula ser considerada um texto narrativo. E aí o que é um texto narrativo para nós lembrarmos? Texto narrativo é aquele em que alguém conta uma história, em que eu uso os verbos na terceira pessoa. Era uma vez uma cigarra que tocava seu violão enquanto a formiga trabalhava, né? Eu tenho aí uma pessoa, um narrador que está contando a história. Só que às vezes, no meio dessa história, mesmo tendo um narrador contando essa história, ele abre espaço para que a formiga e a cigarra conversem, por exemplo, se a gente tomar de exemplo essa história da fábula da cigarra e da formiga. Nós vimos lá nos dois textinhos que tem a cigarra e a formiga, que em alguns momentos a formiga fala, em outros momentos a cigarra fala, e elas estabelecem uma conversa, ou o que a gente chama de diálogo, correto? E então, quando eu tenho este diálogo, eu vou ter o que eu chamo de discurso direto. E quando eu não tenho diálogo e o narrador me conta tudo o que está acontecendo, é onde eu tenho o discurso indireto. Então vamos lá, ó. Dentro de um texto narrativo, quando temos uma personagem dialogando, diálogo indicado pelo travessão, quando eu tenho diálogo, a conversa entre dois personagens, eu vou ter o travessão, que é um sinal de pontuação que vai me ajudar a saber que se trata da fala de um personagem. Classificamos como discurso direto. Então, se eu olhar aqui, ó, por que trabalha tanto, amiga formiga? Ora, porque é preciso, logo chegará o rigoroso inverno. Observe que quando elas falam, e eu tenho aqui o nosso travessão, eu indico que aqui quem fez a pergunta foi a cigarra e aqui quem respondeu foi a formiga. E por eu saber que aqui eu tenho um ponto de interrogação, eu vou fazer a minha entonação na frase de uma maneira diferente, que gere a situação da pergunta, certo? E quando a formiga responde, ela também coloca seu sentimento, a sua emoção dentro dessa fala dela. Então, quando eu descrevo a fala de uma personagem dessa forma, trata-se da reprodução fiel ao que expressou. Então, quando uma ou outra fala, uma conversa com a outra, eu tenho a fala da formiga e eu tenho a fala da cigarra. Ninguém está me contando o que a formiga poderia ter dito e ninguém está me contando o que a cigarra poderia ter dito. Eu tenho o que cada uma delas disse. E isso tem a ver com a reprodução fiel, tá? E com a emoção que se expressa quando eu tenho a fala de um e de outro, porque eu tenho personagens diferentes aí. E que se eu fosse estabelecer, fazer uma leitura com vocês, em que eu pedisse para uma pessoa ser a cigarra e a outra a formiga, nós íamos inclusive ter vozes diferentes para tratar desse diálogo e nós entendemos a história, tá ok? Quando eu entro aqui, ó, no entanto, teremos também o discurso que eu chamo de indireto. Observe. A cigarra respondeu à formiga que não ficara à toa e que criara as mais doces melodias. Esse pedacinho, quem conta pra gente é o narrador. E quando ele conta pra gente, ele não traz a emoção da pergunta, ele não traz a fala da cigarra, ele traz só o fato como ele pode ter acontecido. E não necessariamente que ele está trazendo a verdade do sentimento expressado nesse discurso, tá?
Então, no discurso indireto, trata-se da reprodução da fala pelo narrador que dispensa a verdade e sentimentos que temos no discurso direto. Veja lá. Vamos fazer duas situações de atividade aqui. Vamos transformar um discurso indireto, que é a fala do narrador, num discurso direto, que seria o diálogo, e depois a gente vai fazer o contrário também. Então, se eu pego aqui a sentença, o narrador falando, a cigarra respondeu à formiga que não ficara à toa e que criara as mais doces melodias. Quem está me contando isso é o narrador. Se eu quiser que a cigarra me conte essa parte, ficaria assim, Mas eu não fiquei à toa. Eu criei as mais belas melodias. Então, veja bem, a diferença que tem da escrita de uma para outra e até mesmo da fluidez que tenho numa frase que eu vou ler e quando eu vou ler o diálogo, a conversa que a cigarra vai estabelecer. É mais rápido, né? É mais breve. E eu consigo entender tanto de um jeito quanto de outro, mas quando eu tenho o diálogo, o discurso direto fica mais rápido até a minha leitura. Agora vamos ver o contrário, Vamos transformar um discurso direto, a conversa da personagem, num discurso indireto, como trazendo o narrador para contar tudo que está nesses dois discursos diretos que estabelecem o diálogo. Então eu tenho lá a conversa da cigarra e da formiga. Por que trabalha tanto, amiga formiga? Ora, porque é preciso. Logo chegará o rigoroso inverno. Viu bem como é a pronúncia? Viu bem como fica a dicção? Ela traz a emoção da pergunta de uma e da resposta de outra. Aí eu vou transformar isso agora em como o narrador contaria pra gente, tá? Então, a cigarra perguntou à formiga por que ela trabalhava tanto. E a formiga disse à cigarra que era preciso trabalhar muito, pois logo o inverno rigoroso chegaria. Entenderam? Então vejam bem, sexto ano. Aqui eu tinha o diálogo, o meu discurso direto, que eu vou usar o travessão, correto? Que eu transformei no indireto, que vai ser como a forma como o narrador comunica a conversa das duas. Eu posso ter as duas formas numa história, eu posso ter essas duas formas misturadas, depende de quem escreveu e qual foi a intenção de quem quis escrever, tá? Nesse aqui, eu não vou deixar a atividade agora. Peço para que vocês anotem, copiem o que está aqui, nesses slides, tá? Nessas lâminas de slides, para que vocês tenham isso no caderno. Nós temos também na apostila, mas vale vocês copiarem, porque eu trouxe de uma maneira um pouco diferente do que está lá, tá? Para que a gente possa depois ter outras fontes para estudar e ter a matéria também anotada no caderno. Bom, por hoje é só e até a próxima aula.